Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos fazer exercícios aqui sobre o conteúdo de artigos, que é uma das 10 classes de palavras. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Dentre essas quatro aqui, apenas uma vai estar correta. Letra A. O artigo definido apresenta número e gênero? Com certeza. Os artigos em geral, tanto o definido como o indefinido, ele vai ter essa variação de número e de gênero. De número indo para o singular ou plural e de gênero podendo estar no masculino ou no feminino. Por enquanto, essa questão aqui está corretíssima, né? Vamos ver aqui se não tem nenhuma pegadinha, né, gente? Mas a letra A está correta. O artigo indefinido especifica o substantivo? Não, né, gente? Quem assistiu à última aula aqui sabe que o artigo indefinido, ele generaliza o substantivo. Quando nós utilizamos, significa que nós estamos nos referindo a qualquer coisa. Ele está ali generalizando o substantivo. Pode ser qualquer um, qualquer coisa. E o definido não, né? Ele já especifica. Então, essa não é a característica do artigo indefinido. É muito pelo contrário, né? Letra C. A forma feminina do artigo indefinido é uns? Claro que não, né, gente? A forma feminina do artigo indefinido, a forma feminina é uma ou umas, né? Tá vendo que os artigos eles variam tanto para o feminino como para o masculino? Isso é flexão de gênero, né? E aí, o artigo indefinido, na forma feminina, são essas formas aqui, ó. Uns está na forma masculina. Depois desse artigo aqui, você utilizará um substantivo masculino e no plural, né? Porque aqui está no plural. A palavra aqueles apresenta artigo definido. Vejam só, a palavra aqueles é um pronome demonstrativo. Que ocorreu o que aí, gente? O a preposição, certo? Não é artigo, a preposição, mas a palavra, né? O pronome demonstrativo, aqueles. Ocorreu o quê? O azinho aqui da preposição se fundiu com esse a aqui da palavra aqueles. E assim ocorreu uma crase, não tem nada a ver com o artigo. Tá vendo que aqui nós temos a presença do acento grave, né? Do acento grave. Então, nenhuma dessas alternativas aqui, B, C, D, está correta, apenas a letra A. Vamos para o próximo. Analise este período. Olha que questão interessante. As noites quentes de dezembro tinham um desesperar constante. Vamos ver aqui que na questão está pedindo o uso dos artigos nesse enunciado tem a função respectiva. Vamos achar primeiro os artigos, né? As noites quentes de dezembro, as noites aqui, ó, as é um artigo definido que está no plural e no feminino. As noites quentes de dezembro tinham um artigo aqui indefinido, no singular e no masculino, desesperar constante. Pronto, achamos os artigos. Agora vamos aqui analisar as alternativas. Letra A, determinar o substantivo e substantivar um verbo. Como aqui é um artigo definido, está determinando o substantivo. Não é qualquer noite, é a noite, as noites, né? O sujeito aqui que está falando sobre isso, ele sabe qual a noite que ele está se referindo. Não é qualquer noite, não foi uma noite qualquer. É uma noite determinada, as noites quentes de dezembro. Então, por enquanto, está corretíssimo. As noites quentes de dezembro. E substantivar um verbo. Veja só. Respectivamente, então, está pedindo aqui do outro artigo, né? O primeiro foi esse, o segundo foi esse. Um desesperar constante. Perceba que a palavra desesperar é um verbo. Quando nós colocamos um artigo anteposto a um verbo, esse verbo vai se substantivar. Então, a nossa letra A é a alternativa correta. Mas vamos ver aqui as outras alternativas.
Mas na frente eu vou estar explicando melhor sobre essa substantivação dos verbos. Letra B. Indeterminar o substantivo? Nada disso, né? Artigo definido não está indeterminando. E substantivar um verbo? Só está certa aqui a segunda opção, mas descartamos já a letra B. Letra C. Determinar o substantivo? Correto. E determinar outro substantivo? Como diz esperar que é um verbo, está incorreto. Letra D. Indeterminar o substantivo? Erradíssimo, porque aqui é artigo definido. E indeterminar um substantivo? Não, porque desesperar é um verbo. Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a letra A. Próxima questão. Todos os artigos abaixo são definidos? Essa tá bem fácil, hein? Mas veja só, letra A, né? Temos o artigo A, é um artigo definido no singular e no feminino. Letra B, artigo definido no plural e no feminino. Letra C, artigo definido no singular e no masculino. Letra D, artigo masculino definido e no plural, né? Artigo definido, masculino e no plural. E letra E, artigo indefinido. Então, a nossa exceção aqui é a letra E. Marque V para verdadeiro ou F para falso para as seguintes afirmações. As expressões o grama e a grama possuem o mesmo sentido? Não, gente. O grama está se referindo ali a quilograma, né? Tanto que a gente coloca ali o artigo definido no masculino, o quilograma, o grama, né? Por isso que o correto é dizer 300 gramas em vez de 300 gramas, porque grama, neste sentido e neste contexto, é masculino. Então, pede o artigo definido masculino, certo? O grama. Agora, a grama já está se referindo a outra coisa, a outro substantivo. Tem outro significado, é outra semântica. A grama, no caso ali, a grama do quintal, a grama do jardim, certo? Então, essas expressões não possuem o mesmo sentido. E é uma alternativa falsa. A palavra pró é uma contração entre a preposição para mais o artigo o? Sim, está correto, pró, né? Porque no dia a dia, na lida do nosso dia a dia, nós não falamos para o. Geralmente, nós utilizamos esta expressão no dia a dia, na linguagem verbal. Porém, quando vamos escrever, o correto é para o, né? Esse vício de linguagem que a maioria das pessoas tem, não está errado, mas na escrita, de forma gramatical, está incorreto. Mas na forma verbal, né? Na linguagem falada, nós utilizamos muito. E é uma contração da preposição para com o artigo o. Aí se torna a palavra pró. Essa alternativa aí é verdadeira. Vamos para a terceira. Eu esqueci de colocar aqui, né, gente? Só explicando, esqueci de colocar aqui, que é falso. E aqui é verdadeiro, letra V. A palavra na é uma contração entre a preposição em e o artigo a? Sim, gente, a preposição em mais o artigo a fusão dessas duas palavrinhas vai dar na preposição na, né? Que é a fusão do artigo em mais o artigo a. Então, está correto. E a nossa sequência correta é falso, verdadeiro, verdadeiro, que é a letra D, a nossa alternativa correta. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo, tá? Vamos para uma questãozinha aqui de concurso. A quantidade de lipídios ingerida com o ovo varia conforme o hábito da preparação. O ovo cozido, por exemplo, é considerado muito mais saudável que o ovo frito. Qual o número de artigos simples presente na frase? Vejam só essa questão aqui da IBAN de 2025. Vamos achar aqui os artigos. Perceba que ele está pedindo artigo simples, viu? Artigo A, de quantidade, né? Artigo definido feminino. Aqui antes do ovo, do substantivo ovo, ó. Varia conforme o hábito aqui. Outro artigo.
De preparação, temos aqui artigo não, só preposição, né? De. Se fosse dó, aí seria preposição mais dó, e não seria um artigo simples, que é o que a questão aqui está pedindo. O ovo cozido, mais um artigo aqui definido, por exemplo, é considerado muito mais saudável do que aqui, gente. Nós temos aqui a presença do artigo o, que se fundiu com a preposição de, mas não é um artigo simples, tá? Então fica de fora. O ovo frito aqui, ó. Esse aqui é artigo definido, então nós só temos aqui artigos definidos, né? A quantidade de lipídios ingerida com o ovo varia conforme o hábito de preparação. O ovo cozido, por exemplo, é considerado muito mais saudável do que o ovo frito. Então, a nossa resposta aqui eu sou péssima para digitar e falar. Vocês já devem ter percebido. Qual é o número de artigos simples? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artigos. Beleza? E esse artigo aqui fica de fora, né? Porque ele não é um artigo simples. Ele está contraído aqui com a preposição de. Aí eu trouxe aqui um pequeno resumo, certo? Para a gente estudar um pouquinho mais sobre artigos na substantivação. Quando o artigo é posicionado como referência de uma palavra que originalmente não é um substantivo, porque nós já sabemos que os artigos precedem os substantivos, né? Mas que pode ocorrer antes de verbo também, que aí há uma substantivação. Vejam só. Esta adquire a condição de substantivo na oração. Beleza? Ó, vejamos exemplos práticos. O forte deve proteger o fraco. Ó. O forte, veja que não é só com verbo. Ó. Forte é um adjetivo. Mas nesse contexto aqui, desta oração, ele não vai ser mais um adjetivo. E nem a palavra fraco aqui. Eles se tornarão substantivos, gente. Por causa do artigo. O artigo tem esse poder de substantivar as palavras que não são substantivos, ó. Por isso que é substantivar. Agora vejamos aqui, ó. O sim no altar, a palavra aqui sim, é um advérbio de afirmação e está sendo substantivado também, ó. Veja que o artigo aqui substantivou o advérbio. O sim no altar gera um compromisso eterno. Aqui nós temos a presença de um artigo indefinido antes da palavra compromisso. Compromisso é um substantivo, né? Compromisso. Então, não houve substantivação aqui. Mas houve aqui com o adjetivo e aqui com o advérbio. Veja só, no primeiro caso, o adjetivo forte assume o papel de substantivo por conta do uso do artigo que o define, sendo um caso de substantivação do adjetivo. Na segunda sentença, ocorre a substantivação do advérbio sim. A palavra não muda de forma, mas sua função sintática é alterada. Isso aqui é importantíssimo, hein? E cai muito em concurso. A substantivação ou derivação imprópria, também tem essa nomenclatura, pode ocorrer em diversas classes de palavras, né? Com verbos, conjunções, interjeições, numerais, além das citadas acima. Por ser um tema muito cobrado em provas, vamos a alguns exercícios. Assinale a alternativa não. A frase abaixo que não exemplifica a substantivação de um adjetivo. Da Prefeitura de Abreu Lima, 2024. Gente, minha dicção não é muito boa, viu? Mas eu tento dar o meu melhor aqui. Vamos para a letra A. O permitido não me agrada. O proibido excita o meu desejo. Perceba que permitido e proibido. Vejamos que está pedindo a não substantivação, né? Que não exemplifica a substantivação. O permitido não me agrada e o proibido excita o meu desejo. Permitido é um adjetivo, né? Está permitido. Veja que eu coloquei ali um verbo de ligação, né? Quando ocorre verbo de ligação, geralmente é um adjetivo nas orações, né? Adjetivos, geralmente, eles vêm ligados com um verbo de ligação, que liga o sujeito ou o objeto, né, a alguma característica, algum estado.
Mas nesse contexto aí, o adjetivo foi substantivado. Letra B. Para conseguir o maravilhoso, olha aí outro adjetivo, que foi substantivado, né? Eles transformam em substantivo sintaticamente. Faça o impensável. O impensável também é um adjetivo. A sorte nem sempre favorece os mais dignos. Vejam só. Neste caso aqui, a palavra digno é um adjetivo e está sendo acompanhada aqui por um artigo aqui, ó, definido masculino no plural. Também temos aqui um advérbio, né? Mas a substantivação aqui, gente, é do adjetivo digno, certo? A sorte é um substantivo abstrato, né? Então já é um substantivo por si só e dignos é o nosso adjetivo. Não há solidão mais solitária do que a desconfiança. Desconfiança é um substantivo abstrato. Tem vídeo aula aqui no canal sobre substantivos abstratos, viu? Nós não temos aqui a presença nesta, olha a dicção, nesta alternativa aqui, que tenha outros artigos, somente esse aqui, que está aqui à frente de um substantivo mesmo, não é adjetivo. O resto aqui é tudo adjetivo, ó. Proibido, permitido, né? Maravilhoso, impensável. A sorte aqui é substantivo abstrato e digno é um adjetivo. Então, a única alternativa que não há substantivação de adjetivo é a alternativa D. Tem a letra E aqui também, mas vamos lá. O arranhado da mesa foi causado pela transportadora. Arranhado é um estado, é uma característica, é um adjetivo. Então, houve aqui também substantivação. A única que não ocorreu mesmo foi a letra D. Vamos para a nossa última alternativa aqui da nossa aula de hoje, da SEDUC Tocantins 2023. Assinale a frase a seguir em que a função do artigo sublinhado é substantivar a palavra seguinte. Vamos ver, alternativas aqui. Letra A. Quem vive o dia de hoje com medo de amanhã, não vive nem o hoje nem o amanhã. Olha, esse artigo aqui está sublinhado, então está pedindo aqui esse artigo aqui, né? Dia é um substantivo. É um substantivo concreto, certo? Então, aqui não houve substantivação. O comércio é o abusar do desejo ou da necessidade que alguém tem de alguma coisa. Olha só. Aqui está o nosso artigo sublinhado, definido masculino, né, no singular. E aqui está um verbo no infinitivo, né? Abusar, que foi substantivado por causa do nosso artigo aqui. Então, nossa letra B é a alternativa correta. Deixa eu colocar de verdinho aqui. Mas vamos analisar aqui as outras alternativas. Amanhã pode chover. Assim, eu seguirei o sol. Substantivo concreto. Então, tá correto aqui. Não que esteja errado, tá, gente? O artigo na frente de verbo. O artigo na frente de advérbio, de conjunção, que eu não trouxe aqui. Mas se vocês perceberem isso, há ali uma substantivação. Se cair alguma questão assim na prova de concurso, processos seletivos, vocês já terão mais uma noção, né, do que a questão está pedindo. Letra D. Contra a foice do tempo é vão o combate. O combate é um substantivo abstrato, né, gente? Quem tiver dúvida sobre substantivos, procura aqui no canal um vídeo. Acho que eu vou deixar até linkado aqui para vocês assistirem. E desejo sucesso aí para vocês na sua jornada de estudante, de concurseiro, de vestibulando. Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Aqui foi a fonte que eu utilizei, né, da estratégia concursos, algumas coisas. E para fechar, eu trouxe essa imagem aqui, né, que é desta fonte aqui. Uso do artigo definido, ó, em nomes próprios, geralmente, né, quando a gente vai referir a alguém, algum lugar a gente utiliza um artigo definido, né? Acompanhando nomes próprios geográficos, como já falei, nome de lugares, né? Uso facultativo quando for antes de pronomes possessivos, sua roupa ou a sua roupa, tanto faz, você pode usar o artigo ou não. Em cognomes, ó, Ivan, o terrível, e Ciro, o grande, tá vendo? Então, esse aqui foi só um exemplo que eu quis trazer a mais para vocês. Quem quiser essa atividade, deixa aí nos comentários que eu posso estar deixando o link para vocês baixarem, tá bom?
Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixem aí nos comentários. E até a próxima aula. Um grande beijo e bons estudos!